Amém, queridos. Pai do Senhor, boa noite a todos. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Amém. Quero me unir a você, tá? Porque também é a minha primeira vez. Você não está sozinho. Amém. É uma alegria estar com vocês. Esses dias têm sido tremendos da parte do Senhor. O Senhor já tem feito, o Senhor está fazendo. Com certeza o que o Senhor fará, né? Talvez nem todos me conheçam, né? Eu vou contar um pouco da minha história rápido para você me conhecer. Eu sou pastor há 20 anos, venho de São Paulo, estou pastoreando no sul do país desde 2004, passei pela igreja de Florianópolis, Joinville, Santa Maria, Bagé, uma passagem rápida por Pelotas e agora aqui em Santana do Livramento. Eu me sinto honrado de poder estar com vocês, estar participando desse momento e dessa igreja, a qual eu conheço já há muitos anos. Como eu disse lá no meu culto de posse, a maioria dos pastores que por aqui passaram influenciaram a minha vida de alguma forma, desde o pastor Mário Roberto Lindos, foi realmente um dos pioneiros. Tive a oportunidade de conhecer todos esses homens de Deus e me debruçar, ouvindo muitas das suas histórias, sem imaginar que um dia eu chegaria aqui, né? Eles contavam daqui, mas eu nunca imaginava que chegaria. E louvado seja Deus, que nesse último concílio regional, para nossa surpresa, né, o Senhor nos trouxe para cá. Vim lá na igreja de Uruguaiana, né, e eu fui pego de surpresa, porque eu tinha absoluta convicção de que ficaria em Bagé. E aí eu fui surpreendido positivamente pelo Senhor em ser nomeado aqui para Santana do Livramento. Estou feliz porque tenho a oportunidade nesse momento de estar perto do meu neto, da minha filha, do meu genro, algo que já não acontecia, já fazia muito tempo. E também estamos passando por essa nova experiência, de ser um pouco mais presente. Eu chamava os outros de babão, porque estavam bem próximo dos netos, e agora eu estou me vendo nessa situação. É mais ou menos aquilo que Jó disse: o mal que eu temia sobreveio. Acabou acontecendo comigo. Queridos, nós estamos falando esses dias sobre fundamento. E hoje de manhã, ontem à noite foi tremendo, hoje de manhã, também dando continuidade, foi algo especial da parte do Senhor. Num momento de uma escola bíblica aqui, e os meus fundamentos estão muito ligados ao que nós participamos hoje aqui pela manhã. Eu fiz seminário, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, estou fazendo mestrado, mas o fundamento da minha história, ela veio alicerçada na escola bíblica dominical. Foi ali aonde começou. Então a minha teologia não é de Calvino, não é de Armínio, não é de Wesley, é de uma pessoa chamada Idelilza, de uma pessoa chamada Daniel Aquiles, de uma pessoa chamada José, Antônio, Maria, que eram as pessoas que eram instrumentos de Deus ali naquele momento para nos ensinar a respeito disso. O seminário ele não tinha muita preocupação de nos levar ou nos transformar em teólogos. A preocupação do seminário era a transformação da nossa vida, do nosso caráter. A preocupação deles na caminhada de 4 anos era o quanto nós estávamos conseguindo ser moldados e transformados por aquilo a qual estavam sendo expostos todas as noites do seminário.
E com isso, nós somos saindo um pouco dessa questão teológica, né? Não que eu não goste, estudo, mas a gente foi indo mais para uma questão prática, uma teologia prática, de uma experiência pessoal. A minha experiência com Deus, ela foi pessoal, né? Eu não gostava de crente, estava crente chato. E vamos ser sinceros, tem uns crentes chatos. Tem uns crentes que só Jesus, né? Eu espero que você não seja assim. Né? E aí, eu vou ter uma experiência com Deus, e nessa experiência com Deus, a Cristina perguntou, a Cristina está lá com as crianças, está lá cuidando lá, junto com o pessoal, está lá com o Ministério Infantil, cuidando dessa gurizada que saiu da agora. É a avó Sona lá da gurizada lá. Né? E aí, quando eu tive a minha experiência com Deus, e a Cristina perguntou assim para mim, para que igreja nós vamos? Porque a Cristina já vinha de uma família tradicionalmente cristã. Eu não, eu era católico, apostólico, romano e macumbeiro por opção. É uma opção. Católico, apostólico, romano não, porque é quase uma tradição dentro da nossa cultura. Mas o macumbeiro por opção era a minha opção. E agora eu tenho a possibilidade de escolher para onde eu vou. E eu disse assim, eu não conhecia esse nome bonito, né? Porque Igreja Metodista Wesleyana é um nome, né? Eu não conhecia isso. Ela disse, para onde nós vamos? Eu falei, eu vou para a igreja da Dina. A Dina era uma vizinha e era fantástica. Ela não fazia parte daquele grupo do chato. Ela fazia parte do grupo dos legais. Né? E a Dina, todo dia que eu chegava em casa, ela estava sentada no murinho e ela só dizia assim, Wagner, Deus é bom, tá? Nunca se esqueça disso. Deus é bom. E eu chegava em casa atrapalhado das pernas e ela dizia assim, Wagner, Deus é bom. Deus é bom. Quando eu tive a minha experiência com Deus, foi com ela que eu pedi que orasse por mim, e a Cristina falou, para que igreja você quer ir? E aí, ó, a minha cabeça, pensa, porque eu vou falar um pouco disso hoje, tem muito a ver com essa transformação, o fundamento. Eu disse assim para ela, se a Dina é legal, lá na igreja dela, só deve ter gente legal, é para lá que eu quero ir. Você é legal? Para as pessoas quererem vir para onde você está? Eu vim para a igreja metodista wesleyana por causa de uma pessoa legal. Aí eu vim conhecer, aí eu vim aprender, eu vim caminhar, eu vim ser curado da alma, eu vim ser liberto dos meus vícios. Eu vi o meu casamento ser restaurado, a minha família ser restaurada, a minha comunhão com os meus filhos serem restaurados, a transformação de uma nova pessoa, tudo através do trabalho e impressões de pessoas simples, entrada nos bancos da igreja e nos retiros, como você e eu estamos nesses dias. Nenhum teólogo, grande teólogo, hoje a gente vai atrás dos grandes teólogos, os grandes papas da comunicação. Não, pessoa simples. O Otacílio, o José, a Maria, o Daniel Aquiles, a Marta Edi, eram as pessoas que trabalhavam com ele. E que formaram, transformaram através das suas vidas a minha vida. Então eu quero falar com você um pouco a respeito disso, para que você entenda que eu, para chegar até aqui, não é chegar até aqui em termos de posto, tá, querido?
Isso não é nada diante de Deus, tá? Posto, como disse o pastor Júlio, né, é só uma responsabilidade que a gente assume diante de uma igreja, de uma denominação. Não somos pastores, mas antes de eu ser pastor, sou simplesmente, como disse o pastor Júlio, hoje pela manhã eu sou teu irmão em Cristo. Amém. Antes de ser SD, eu sou simplesmente teu irmão em Cristo. Porque tudo isso é só nomenclatura. E nos indica um nível de responsabilidade que a gente tem. Só isso. Não há diferença nenhuma entre nós. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, que é o tema base desse biênio dentro da região, que se fala sobre fundamento. Bem, Charles, eu não vou pedir para você levantar, porque eu me lembro que isso era um martírio na igreja. Levanta-se, vem, levanta. Mas você mesmo, sentado em reverência à palavra de Deus, acompanha aí Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Na realidade, o tema fundamento está no versículo 20. Só para ler, a gente leu a frase completa. Vamos começar do 19, está lá. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois famílias de Deus, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém. Bem, nós estamos fundamentados, solidificados, ou devemos estar solidificados, edificados sobre os fundamentos. O nosso fundamento principal, queridos, é a cruz. O nosso fundamento principal tem que ser a cruz. Não tem como desassociar a nossa vida da cruz. Porque é um mandamento. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua, não é a minha. Nem a de quem está ao teu lado. Porque cada um tem a sua. Toma a sua cruz e siga. Não tem como desassociar a nossa vida, a nossa história da cruz. Amém? Não temos como desassociar isso. E fundamento é algo que está ligado ao alicerce, aquilo que é construído que você não vê, mas que se torna extremamente importante, fundamental para tudo aquilo, como disse o pastor Júlio hoje de manhã, para que esse edifício que está sendo estabelecido, ele esteja sob bases, sob pilares, e sustenta tudo que vem sobre ele. Mas eu quero dizer para você algo que eu achei interessante numa frase de um homem que escreveu Dom Quixote, Miguel Cervantes. Ele vai dizer que a humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes. Guarde isso. A humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes. E sem ela, nenhuma outra existiria. E por que eu quero dizer isso? Porque o nosso maior problema não está no fundamento.
Porque nós estamos na igreja constantemente ouvindo a palavra. Nós estamos expostos à palavra. Há anos ouvindo, aprendendo da palavra. Todos nós. Então qual é o nosso problema? O nosso maior problema é que a gente ouve a palavra e parece que ela não desce ao nosso coração. E não descendo ao nosso coração, nós não somos transformados de dentro para fora. Porque a transformação, ela é de dentro para fora. Eu posso até colocar uma roupa bonita. Como eu disse para um irmão, hoje eu disse assim, de vez em quando algumas pessoas dizem assim para mim, como você está bonito hoje. Eu digo assim, não, eu não estou bonito, estou bem vestido, porque minha mãe disse para mim que bonito eu sempre fui. Então eu estou bem vestido. Porque aos olhos de alguém, eu já sou bonito. Então, quando a gente percebe ou está atento à palavra de Deus, ela tem que mudar uma chave nas nossas vidas que nos transforme de dentro para fora. Só que para ela entrar lá dentro, nós temos que romper com algumas coisas. Nós temos que remover de nós algumas coisas. Arrancar alguns conceitos humanistas do nosso coração. É assim, a vida inteira a gente foi sendo ensinado, papai e mamãe não faz isso hoje, porque está todo mundo convertido, bem, mas no meu tempo que minha mãe e meu pai não era cristão, minha família não é cristã até hoje, só o meu pai que faleceu, entregou a vida para Jesus nos últimos dias. A minha família dizia assim para mim, você é capaz, né? Você é capaz de fazer isso. Você é capaz de andar na bicicleta. Você é capaz de ir a tal lugar. E a gente foi se enchendo de uma pseudo-capacidade, achando que era capaz de fazer toda e qualquer coisa. Como a gente morava em São Paulo e a cidade é grande, de vez em quando a gente tinha que ir para alguns lugares, e a família dizia, não, pode ir, você é capaz. Aí a gente foi se enchendo dessa pseudo-capacidade na nossa vida. Aí nós chegamos no trabalho e nós dizemos, nós somos capazes. E às vezes foram dando certo, supostamente, o esforço da nossa capacidade. Só que agora a gente chega na igreja. E na igreja, a gente vai aprender que a nossa capacidade não vale nada. Porque a Bíblia vai dizer assim, sem mim, nada vocês podem fazer. Como assim? Até agora eu era capaz de fazer tudo. Agora eu venho para cá e eu não posso fazer mais nada sem o Senhor. Então, eu tenho que começar a desconstruir determinadas questões dentro do meu coração. Para a gente fazer um fundamento aqui, o maior trabalho não vai ser chegar na terra, vai ser tirar a terra. O nosso maior trabalho vai ser tirar o obstáculo, quebrar o concreto, para chegar no lugar. E o maior problema de Deus nas nossas vidas é que existe muita resistência para Ele arrancar aquilo que Ele deseja. Eu sempre trabalhei, desde muito pequeno. Aos 7 anos de idade, meu pai me levou para a oficina mecânica dele para eu trabalhar. Era um jeito dele me ocupar. Eu ia lavar as peças do caminhão, ele era mecânico de caminhão, e eu ia lavar as peças.
Aos 14 anos eu cheguei para o meu pai, para minha mãe e disse assim: eu não gosto de estudar. Aí ele disse: você não gosta de estudar? Não tem problema, você vai trabalhar. Eu completei 14 anos, 3 meses depois eu já estava com a carteira assinada, trabalhando. Eu fui trabalhar. E trabalhei sempre muito. Conquistei muitas coisas, casei. Estava no auge do meu tempo, da minha maior produção, da minha capacidade. E de repente, para Deus mostrar o poder dele que opera em nós, Deus fechou as portas. 2 filhos, conta para pagar, desesperado, sem ter recurso. Recurso, não tinha nada. A coisa era tão ruim, eu já contei, acho que na igreja primeiramente, que a gente recebia uma ajuda diária de uma vizinha de espinafre. Aí era espinafre no café da manhã, espinafre no almoço, espinafre no café da tarde, espinafre na janta. Eu quase virei Popeye de tanto espinafre que eu comi. Mas sabe o que Deus estava tentando arrancar de mim? Minha autossuficiência. Sabe o que Deus estava tentando arrancar de mim, quebrar em mim? O meu orgulho. A minha prepotência. Por isso que Cervantes vai dizer: a humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes. Só que quando eu estava com o coração duro para aquilo que Deus queria estabelecer na minha vida, não só eu estava sofrendo, porque esse é o engano da gente. Não só eu estava sofrendo, a minha família estava sofrendo. Todos eles estavam comendo espinafre. Vê se alguém em casa hoje come espinafre. Mas por quê? Porque houve uma resistência em Deus encontrar lugar para trabalhar na nossa vida e lançar estacas para fundamentar aquilo que Ele iria fazer em nós, primeiramente, e depois através de nós. Porque Deus não vai fazer nada através da tua vida que Ele não faça primeiro na sua vida. Porque tem muita gente que quer que Deus use-o, mas Deus só vai usar você se Ele encontrar espaço primeiro para fazer na sua vida, arrancar as coisas que precisam ser arrancadas em você. Então o nosso maior problema é a remoção desses materiais. Jesus vai contar uma parábola e fala um pouco a respeito disso. Eu quero fazer uma analogia a respeito disso, que é a parábola do semeador. Porque na minha cabeça é um negócio assim. Eu disse, o pessoal de hoje não sofre esse problema, porque arrumaram nome científico para muitas coisas que não existiam no meu tempo. Ok? Hoje tem uma tal de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção. No meu tempo isso era chamado de sem vergonhice. Então minha mãe dizia assim: tu é sem vergonha, você não gosta de estudar, tu é sem vergonha. Mas ela não entendia que na realidade, depois eu fui descobrir que eu tenho a tal do transtorno de déficit de atenção. E não fui reclamar com ninguém por bullying por causa disso. Normal. Mas eu de vez em quando, para imaginar determinadas coisas, eu já disse isso,
eu vou criando figuras na minha mente para perceber essas coisas. Então, quando eu olho para essa parábola de Jesus, eu acho ela fantástica, porque eu vou criando essas figuras para fazer essa analogia. Jesus, lá em Marcos capítulo 4, ele vai começar a dizer que o semeador saiu para semear. Agora pensa comigo, que semeador vai sair para semear com semente boa e não vai perceber em que terreno está jogando? E quem está semeando no seu terreno, como ele não consegue perceber que tem áreas que ainda não podem ser usadas? Eu fico pensando nisso, porque assim, eu sou urbano, eu nasci em São Paulo, então o que eu conheço de questão de agricultura, dessas coisas, é vendo o Globo Rural. Verdade, querido. Então você vê lá, o camarada preparando a terra, preparando tudo. Depois que ele prepara tudo aí, o que ele vem fazer? Lançar semente. Agora pensa comigo, se Jesus não está querendo nos ensinar alguma coisa aqui. Porque ele vai dizer que ele sai a semear. Capítulo 4, versículo 3. Versículo 4 ele vai dizer assim: e parte dessa semeadura cai no caminho. Aí no 15 ele vai explicar o que é isso. No 15 ele vai dizer, é que a palavra ao ser semeada, quando ouve, logo Satanás vem e tira a palavra que foi semeada. Como é que Satanás tira uma palavra que foi semeada? Porque essa palavra encontrou ou não encontrou lugar adequado. Você está no culto, não quer dizer que você está atento a tudo que está acontecendo aqui. Tem muita gente que vem para o culto tá só de corpo presente. Você sabe essa história de corpo presente? Está aqui, mas está longe. Não consegue assimilar as coisas, não consegue aprender, não consegue absorver as coisas. Por quê? Porque existe no seu coração uma resistência para isso. E às vezes a resistência, ela acontece por uma série de fatores. Uma série de problemas. A maioria delas é por problemas relacionais. Porque se a gente se fecha para quem a gente vê, imagina mais para quem a gente não vê. Gente, e aí o que acontece? A palavra não alcança, ela não consegue, o diabo rouba. Aí ele vai dizer no 5, e outra caiu em terreno gostoso, onde a terra era pouca. Agora eu pergunto assim, quem vai jogar semente em terreno gostoso? É que essa pessoa não está percebendo como é que está o seu coração. Ela não está atenta como é que está a sua vida. E não consegue compreender que as aflições que ela carrega, porque a Bíblia vai dizer que esse terreno rochoso, são as angústias, as perseguições, os problemas, está sendo um bloqueio para que haja a possibilidade da palavra chegar no seu coração. Amém? Consegue me compreender? Está em nós, está em você, está na minha vida. Às vezes você está aqui preocupado com o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Não aproveita, depois de 3 anos, como foi dito aqui, aproveita essas oportunidades de comunhão, de estar junto, de orar, de buscar.
se derramar diante da presença do Senhor. Amanhã pertence a Ele. Ah, mas temos boleto para pagar. Bom, da outra vez se for comprar alguma coisa, seja mais ajuizado. Não gasta mais do que você ganha. Seja prudente. Também seja fiel. Fidelidade abre as janelas do céu para as nossas vidas. No capítulo 4, versículo 7, diz que parte da semente caiu entre espinho. E na realidade ele vem colocar esse espinho como fascinação das riquezas do mundo. E nós cantamos há pouco a respeito disso. Querido, nós temos que tomar cuidado com o que a gente olha, porque ainda continuamos sendo seduzidos pelo que vemos. E a gente conhece essa história. A gente sabe disso. Você tem que entender, e eu tive que entender isso na minha vida, que Cristo é suficiente para mim em todas as áreas da minha vida. Ele é suficiente. Ah, pastor, você não quer um carro zero? Você não quer uma casa? Não, peraí. Eu querer isso, desejar isso e trocar isto por Cristo é outros 500. Eu desejar isso, sonhar com isso, trabalhar e me esforçar, mas deixar de Cristo ser a primazia na minha vida é outras coisas. Nós somos seduzidos por muitas coisas, nós somos levados, e o tal do Satanás sabe dessas coisas. E aí ele fica tentando seduzir a gente. O Satanás não quer que você siga ele. Ele não está preocupado com isso. Ele quer que você simplesmente atenda à vontade da tua carne. É o desejo dele, que você atenda à vontade da tua carne. E a carne é terrível, porque Paulo vai dizer que o Espírito não milita contra o Satanás. O Espírito milita contra a carne. Então, essas resistências do nosso coração vão fazendo com que a palavra não encontre lugar. E não transforma a nossa vida. Eu costumo brincar, vou aproveitar que a Cristina não está aqui. Minha sogra faz aniversário, eu mando um beijo para ela. E aí, mas eu costumo brincar dizendo assim, feliz foi Adão. Entendeu? Feliz foi Adão. Eu tinha um problema sério com a minha sogra. Sério. Cristina é filha única. E minha sogra, geralmente, gurizada, presta atenção numa coisa. Geralmente os pais percebem se você está se alinhando com alguém que vale a pena ou não. Então ouça seu pai. Quando o papai diz assim, não, mamãe diz, olha mesmo. Ele já tem mais tempo de rodagem e ele sabe perceber as coisas. Tudo bem que a decisão é tua, mas depois então vai chorar na cama que é lugar quente. Não tem problema. Aí ela casou. Só que a minha sogra percebeu o que eu carregava. E no dia do casamento, ela vestida de noiva, fiquei sabendo isso depois, né? Então, quer dizer, eu já não ia bem com ela. Depois eu fico sabendo disso. Ela descendo as escadas para ir para o casamento, minha sogra disse assim, se você quiser, eu mando você para qualquer lugar do mundo agora. E deixa que eu resolva a questão. E ela disse, não, eu vou casar. Uma vez a situação estava tão ruim,
E Cristina estava com as malas prontas para ir embora, e meu sogro foi visitá-los. Ela disse: pai, eu vou embora com o Senhor. Ele disse assim: eu vou brincar com as crianças. Aí ele voltou: eu vou embora. Ele disse: não, faz uma comidinha aí que depois a gente conversa. Ela fez uma comidinha, ele comeu, ele disse: eu vou embora. Ele disse: não, eu vou dormir um pouquinho, depois eu levanto. A hora que eu levantar, a gente conversa. Bem, essa história enrolou no outro dia e chegou na hora dele ir embora. Ele disse assim: eu vou embora com o senhor. Ele disse: vai melhorar, vai passar. Eu falei: ainda bem que foi o sogro que foi visitar. Dá risada? Porque se fosse a sogra, não tinha almoço, não tinha parquinho das crianças, não tinha nada. Tinha pego tudo e ido embora. Criou uma resistência. Mas um dia eu estou na escola bíblica dominicana. E um desses irmãozinhos, não era teólogo, não era pastor, não era nada. Ele foi falar sobre o poder do perdão. E aquilo entrou no meu coração como uma flecha. Eu entendi a respeito do perdão. Não só a respeito de ser perdoado, porque tem muita gente dentro da igreja que não se sente perdoado. Porque teve uma vida tão terrível que não consegue se perdoar. E também não sabe perdoar os outros. E eu entendi a respeito do perdão. E saio da escola bíblica, eu vou direto para casa da minha sogra, para pedir perdão a ela por todas as malcriações que eu havia feito no decorrer daqueles anos. Por quê? Porque quando você arranca determinadas coisas que impedem o desenvolvimento da palavra na tua vida, Deus encontra lugar. E essa palavra agora, ela não simplesmente é algo que está na palavra, que está na Bíblia, ela se tornou verdade para você. Por isso eu não tenho dificuldade nenhuma de perdoar e pedir perdão para os outros. Nenhuma. Por quê? Porque eu entendi essa verdade, ela virou uma verdade para mim e mudou uma chave dentro do meu coração. Eu não sou mais prisioneiro disso. Por isso que eu digo que a gente, quando está aqui pregando a palavra, ensinando a palavra, o nosso objetivo é trazer, de alguma forma, tentar de alguma forma, com a ajuda do Espírito Santo, com certeza, trazer clareza para você do que a gente está dizendo. Essa palavra se tornar clara para você. Porque quando ela se torna clara para você e você entende ela, como aconteceu comigo a respeito do perdão, você entende ela, você estabelece ela como verdade para a tua vida. Qual é o problema? Nós estamos dentro da igreja ouvindo a palavra e a palavra não está se tornando verdade para a nossa vida. Como dizia a mamãe, ela dizia duas coisas. Primeiro, ela dizia: parece que eu falo grego. E depois ela dizia assim: eu falo, entra por um lado e sai pelo outro. Alguém já ouviu isso? Às vezes o pastor está falando e está entrando por um lado e saindo pelo outro. E passa dia, passa tempo, e parece que a palavra não alcança lugar. Por quê? Porque existe uma resistência e o Senhor quer arrancar essa resistência do nosso coração, para que Ele possa então fundamentar verdade da nossa vida.
que transforme a nossa vida, que mude a nossa vida. A pergunta que eu te faço, simples: você está melhor hoje do que estava ontem? Porque se você não estiver melhor com o que você está ouvindo do que estava ontem, querido, você precisa chegar diante de Deus e dizer: Senhor, aonde está a minha resistência? E não só ouvir a palavra, mas que ela transforme a minha vida. E que ela mude a minha história, mude a minha vida. Eu não quero simplesmente ser mais um crente chato. Não quero ser um pai chato. Não quero ser um avô chato. Não quero ser um sogro chato. Eu quero ser alguém que a minha família possa olhar para mim, na minha simplicidade, e dizer assim: vejo que Deus está operando na vida dele. Não é a minha teologia que vai me levar para o céu. É o quanto a palavra tem mudado a minha vida que vai me levar para o céu. É o quanto ela tem encontrado espaço, lugar no meu coração, para transformar o homem que eu era. Eu era ruim demais. Meu Deus do céu. Eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Eu era muito ruim, em todos os aspectos. Eu era ruim como pai, eu era ruim como marido, eu era ruim como filho, eu era ruim para a sociedade. Meus irmãos, quando iam visitar minha mãe, a primeira coisa que eles faziam, eles ligavam para a casa dela e perguntavam assim: o Wagner vai estar aí hoje? Minha mãe dizia assim: vai, né? Eles estão ao salão amanhã. Ruim. Mas Deus foi encontrando lugar. Eu fui aprendendo. Eu fui me expondo. Eu fui arrancando coisas do meu coração. Fui colocando diante do Senhor amarguras, tristezas, iras, raivas, rancores que eu carregava. Eu contei lá na igreja lá de Livramento, eu nasci antes do tempo. Minha mãe teve um acidente e eu nasci com 6 meses e pouco. Imagina isso em 1961. Se você fizer as contas, você vai ver quantos anos eu tenho. E aí, meu pai, fora da casinha, primeiro filho, em vez de me deixar lá para pegar peso, essa coisa toda, foi lá e me arrancou do hospital e me levou para casa, dentro de uma caixa de sapato. Eu acho que ainda era o número 38. Ele vai me entregar no colo da minha prima, que é 7 anos mais velha do que eu. Eu acho que ela se assustou com o que viu e me jogou dentro do cesto do lixo. Aí minha avó paterna me viu e disse: esse menino vai ter problema. Eu acho que ele não vai bater muito bem na cabeça. Então quando minha mãe vinha dar uma chave em mim, eu dizia assim: mãe, olha, a avó disse que eu não bato muito bem. Ela disse que eu sou meio retardado. Ela não pode bater em mim. Então você imagina, eu vou nascer e fui criado com esses. Agora eu estou diante de Deus. Estou arrancando isso de mim. Vou contar para você uma situação. Porque assim, querido, eu não tenho vergonha de contar o que eu faço, não. Se você se escandaliza, eu lamento. Tá? Eu estava tratando uma situação em Bagé. Aquilo estava mexendo e orando no meu coração. De repente eu fui invadido pela presença de Deus e Deus abriu uma gavetinha. Sabe aquelas gavetinhas que a gente tem no coração? Trancada, que a gente não quer mexer com ela? Deus abriu uma gavetinha. E eu comecei a ter uma lembrança de uma circunstância da minha vida, da minha infância,
7, 6 anos de idade, e eu comecei a sentir a dor daquela criança de 6, 7 anos de idade. O que acontecia? Lá em São Paulo, a minha família de pai torce para um time, que eu não preciso dizer qual é. A família de mãe torce para outro time e eu não torço para nenhum dos dois. Se você quiser saber o time que eu torço aqui no Rio Grande do Sul, eu já falei lá atrás, eu torço para o Brasil de Pelotas. Ok? Aí, eu estou lá me lembrando, porque quando eu era pequeno, eu ia na casa do meu tio, ele arrancava minha roupa, pendurava minha cueca no lustre e fazia eu ficar correndo no meio das minhas primas, das minhas tias, pelado. E aquela dor daquela criança invadiu o coração de um homem de 60 anos. Aquilo precisava ser arrancado. Chamei minha esposa, Cristina, vem cá. Deus me trouxe à memória algo que está aqui incrustado no meu coração e eu preciso confessar. Preciso dizer para você o quanto eu adorei. Cheguei diante dela e falei, aconteceu isso. Meu tio morreu, todo mundo já morreu. Mas aquela memória estava lá. Deus queria tratar na minha vida. Arrancar aquilo de mim. Para que pudesse encontrar lugar a sua palavra penetrar ainda mais profundo. E eu em choro, 60 anos de idade, como uma criança de 7, 8. Falei para Cristina, o quanto estava doendo, e eu apresentei isso diante de Deus. Recebi a cura, tanto é que eu estou falando para você, sem qualquer problema, sem qualquer transtorno, sem qualquer circunstância. Por quê? Porque você tem que se permitir que Deus coloque a mão dentro de você e arranque essas mazelas que a gente carrega. Então nós vamos continuar ouvindo a palavra e ela não vai encontrar lugar. Vamos continuar ouvindo a palavra e ela não vai encontrar lugar. E você não entende por quê. Porque você não está sendo sincero com você e nem com Deus. Não está sendo sincero com você nem com Deus. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai curando, Ele vai tratando das nossas vidas. Ele vai manifestando o seu cuidado a cada dia. A cada momento Ele vai operando, Ele vai nos abraçando, Ele vai cuidando dessas áreas da nossa vida. E para que Ele faz isso? Ele quer alcançar áreas da nossa história, dentro do nosso coração. A sua palavra vai encontrar lugar no nosso coração para aquilo que Ele tem como propósito. Eu tenho umas coisas assim que eu sou apaixonado por Jesus. Do meu jeito. Cada um tem um jeito, tem uns que são mais extravagantes. Tem um jeito de ser apaixonado por Jesus. Porque eu fui descobrindo algumas coisas na palavra dele e eu acho fantástico. Primeira coisa que eu descobri é o seguinte: a palavra dele me diz assim, que ele me escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso para mim é muito doido. Glória a Deus. Isso para mim é um negócio assombroso. Isso é um negócio assim, meu Deus do céu, eu não consigo, a minha mente infinita não consegue nem fazer um desenho disso. Diz que ele me escolheu nele antes da fundação. Aí, no Salmo 139, ele vai dizer assim, que antes de papai e mamãe me conhecerem, saber, hoje até as coisas são mais fáceis, né? Você tem teste de uma semana, tem teste de 3 dias, as coisas estão mais fáceis. Mas imagine se em 1960 diz que ele escreveu todos os meus dias. Eu falo para ele assim, eu
quero saber o que está escrito aí. Eu não posso andar sem saber o que está escrito aí. Porque será que eu estou fazendo ou deixando de fazer alguma coisa para cumprir o que está escrito aí? Essas são as minhas inquietações, as minhas preocupações, é o meu relacionamento com Deus. Eu quero saber, queridos. Você imagina, eu não era nada, não era ninguém. Estava fadado a morrer como todos os outros que estavam me acompanhando no vício. Mas Deus havia me escolhido nele. Deus havia, lá em Isaías 46:10, vai dizer assim, que Ele fez o fim antes do início. Ou seja, Ele estabeleceu todas as coisas, criou todas as coisas, deu tudo o que eu preciso, para mim, para você, para nós, fez o fim. E agora Ele diz assim, agora eu vou fazer o vai. Isso é muito doido, mano. Aí eu quero andar a minha vida desassociada daquilo. Eu quero caminhar desassociado daquilo que Ele tem para mim. Isso para mim não encaixa. Então por isso, são essas verdades que mudaram uma chave dentro do interior, que fizeram com que a cada momento, o que Ele revela para mim, que precisa ser arrancado algo ainda, eu me exponho. Eu estou que nem Abraão levando Isaac para ser imolado. Eu estou lá, Senhor, quer que imolar, quer que deitar aqui, eu vou deitar. Faz o que o Senhor tem que fazer, mas faz. Eu tenho uma vida só, aqui. E eu quero experimentar tudo que Deus tem para a minha vida aqui. Glória a Deus. Eu sei que eu vou passar a eternidade, a gente já está nesse processo da eternidade desde que aceitou Jesus. Mas o que Ele tem para a minha vida aqui, eu quero experimentar absolutamente tudo. Amém. As dores. Porque dor faz parte do processo, tá bom, querido? Não tira a dor do processo. Tem gente que quer andar com Jesus e não quer ter dor. Esquece. Jesus é lindo, Jesus faz umas coisas assim que só. Jesus diz assim, todos que estiverem cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Que convite legal. Todo mundo quer esse convite. Quem é que não aceita um convite desse, querido? Aí você vai, aí você conhece ele, você fica apaixonado por ele. Porque assim, tem que ser muito apaixonado por Jesus. Eu vejo hoje que tem gente que não está apaixonado. Você já viu um camarada apaixonado que ele faz? Ele faz umas bobices que só Jesus na causa. Camarada quando está apaixonado, filho do céu. A menina quando está apaixonada, meu Deus, os melhores poemas são escritos nesse momento. Aí você fica apaixonado, ele diz, você está apaixonado? Estou apaixonadão. Meu Deus. Tá. Então agora é o seguinte. Agora se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E só os apaixonados faz isso. Aí você fala, agora não posso mais largar. Agora não tem mais como. Como é que eu vou largar? Estou apaixonadão, estou amarradão nele. Como é que eu vou largar ele? Aí você fala, tá bom, eu vou. Você começa a caminhar, começa a aprender, começa a coisa, ele diz assim, e aí agora? Como é que está? Não, estou até o fim, tá mesmo? Até o fim? Mesmo? Até o fim mesmo? Estou. Então agora eu vou te enviar como ovelha para o meio do lobo. E aí você não quer ter dor no processo. Você quer que tudo seja bom. Ele não disse que ia ser bom, ele disse que estaria conosco todos os dias. Amém. Ele não disse que vai ser bom, ele disse, eu vou estar com vocês todos. Eu passei por momentos difíceis, nesses 28 anos de conversão. Vou completar 29 anos agora, dia 28 de maio. Talvez meu neto nasça
no dia em que eu me converti. Porque dentro do prazo que a médica deu, já pensou? Vai ser agora. E o nome dele é Theo. Imagina isso. Você é arrebatado. Né? 29 anos. Já passei por momentos maravilhosos. Já passei por momentos difíceis. Mas eu nunca me senti sozinho. Glória a Deus. Todos os momentos difíceis serviram para Deus arrancar coisas de dentro do meu coração. E fazer melhor. Transformar minha vida. Eu costumo brincar, o pastor Felipe já viu isso, sabe, da minha história. Caminhamos junto há uns 13 anos, porque ele tem 11 anos de casado com a Fernanda. Nós já caminhávamos junto lá no tempo de Joinville, ele em Joinville e eu em Florianópolis. Né? E eu costumo dizer assim, eu entreguei minha vida para Jesus em 1994. Mas uma conversão genuína mesmo. Eu tive em 2017. Aonde Deus me pegou de um jeito. E em 2017 eu fui descobrir que ainda tem algumas coisas dentro do meu coração que precisavam mudar. Uma delas, e é uma coisa que eu falo muito, você vai me ouvir eu falar muito nos momentos. A diferença entre autoridade e autoritarismo. Eu era autoritário. Eu vim de uma família muito autoritária. Eu vou reproduzir o que essa família fazia. Eu vou criar feridas terríveis no coração dos meus filhos por causa do meu autoritarismo. Em 2017 Deus teve que me quebrar. Arrancar isso porque Ele queria construir algo novo no meu coração, porque Ele sabia o que viria pela frente. E aí eu fui entender. E a partir de 2017, eu mudo uma chave dentro da minha história para reconquistar os meus filhos. Para reconquistar, não o amor deles, porque eles sempre me amaram. E não é uma questão de amor. Mas para reconquistar os meus filhos dentro de um conceito de autoridade que Deus havia. Mas para que eu entendesse isso, Ele teve que quebrar uma história de 60 anos. Doeu demais. Foi muito difícil. Foi muito doloroso. Mas foi nesse momento, nessa desconstrução e dessa construção dele na minha vida, é que eu ouvi ele falar comigo novamente. É que eu ouvi a voz dele. Como eu disse hoje pela manhã, Cristina e eu não usamos perfume, não faz parte, né, do nosso cotidiano. A gente não usa perfume. Não que eu não gosto, mas eu usei e não uso. Mas foi nesse momento que eu comecei a sentir um aroma. E eu disse hoje de manhã, ele era o cheiroso. Querido, sabe por que a gente não muda etapas? Porque a gente tem medo de revelar o que a gente carrega. A gente quer aprender dos fundamentos dos apóstolos, dos profetas, mas a gente precisa de desconstruir os fundamentos que estão aqui dentro. Amém. Os conceitos de papai, de mamãe, de tio, de família, de cultura. E eu já não sei mais o que eu sou. Eu já passei de São Paulo para Santa Catarina, estou no Rio Grande do Sul. Eu já não sei mais o que eu sou.
Deus foi desconstruindo isso. Agora, se a gente resistir, Deus não encontra lugar. Se a gente não se abrir, Deus não encontra lugar. Deus quer encontrar lugar na minha vida e na sua vida. Amém. E por que Ele quer encontrar lugar na minha vida e na sua vida? E é interessante que Paulo vai continuar falando à igreja de Éfeso, para a gente tomar cuidado como a gente anda, para não andar como nécios, para não andar de qualquer jeito, para tomar cuidado, porque às vezes nós estamos caminhando sem atentar de uma maneira tão natural, tão mecânica, que nós estamos agindo como nécios dentro da igreja. Ouvindo a palavra, aprendendo das coisas de Deus, mas nécios, sem transformação, sem mudança, sem Deus encontrar lugar. E como é que a gente sabe disso? Porque quando Paulo vai falar isso, ele vai falar de relacionamento. Ele vai dizer que o marido tem que honrar a esposa tem que honrar o marido, o filho tem que honrar o pai. Ele está dizendo que tudo que acontece comigo não tem a ver somente comigo, tem que ver com o outro. Não tem a ver só comigo. Quando Deus encontra lugar no meu coração, quando eu abro e me abro para Ele, a transformação não é só para mim, a transformação é para o outro. Cristina, esses dias estava falando comigo e dizendo assim: Wagner, verdadeiramente você mudou. Eu disse: eu mudei porque eu resolvi abrir meu coração para o Senhor. Amém. E permitir que Ele opere o que Ele tem que fazer na minha vida. Eu tenho uns pensamentos meio doidos. Minha sogra estava falando comigo sobre umas questões que a gente tem que tratar, de herança, toda a Cristina lá, que e o meu sogro sempre dizia assim, ó, a mãe dela, né, uma velhinha de 90 anos de idade, dizia assim: eu vou morrer, essa velha vai ficar. E ele morreu e a velha ficou. Aí ela começou a falar para mim, eu falei assim: eu vou falar que nem o seu Toninho. Eu vou morrer e essa velha vai ficar. Porque pensa comigo uma coisa: eu tenho menos tempo para frente do que eu já tenho para trás. E eu não posso brincar com esse tempo. Amém, Senhor. Porque eu não sei nem se eu chego amanhã. Então eu não posso brincar, esse tempo é muito precioso. Amém. Glória a Deus. Esse tempo é muito precioso para a minha vida. E é nesse tempo que ainda me falta, que me resta, é um tempo ainda em que Deus está construindo algo novo em mim. Aleluia. Olha que coisa doida. E Ele não pede, como a gente costuma dizer por aí, que isso é Ele não acende vela para defunto que não presta. Se Ele está fazendo, é porque Ele vê que tem valor. Glória a Deus. Então eu quero para a minha vida. Eu quero tudo que Ele tem. Amém, querido? Não é por minha causa só, é porque a minha vida, de alguma maneira, vai afetar a vida de alguém.
transformação que Ele operar na minha vida e na sua não tem a ver só com você, tem que a ver com o outro. Amém. Só que aí a gente não pensa nisso. A minha história, de alguma forma, está afetando a vida de alguém, positivamente ou negativamente. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, porque eu disse que os fundamentos é a cruz, Ele não estava pensando em si. Ele estava pensando no outro. Ele estava pensando em você, estava pensando em mim. Amém. Glória a Deus. Então, quando nós permitimos que Deus opere na nossa vida, queridos, Ele não está única e exclusivamente pensando em nós. Ele está pensando o que Ele pode produzir em nós, que redunde de alguma forma a transformação na vida de alguém. Quando Ele começou a fazer isso em 1994, longe de mim imaginar que estaria aqui um dia. O meu sonho, desejo do meu coração, era ir para a África, morrer na África. Eu trabalhei, eu me envolvi com as coisas da igreja com um único objetivo: ir para a África. Em 1998 eu pisei no continente africano. Deus me deu uma graça de eu entrar no continente africano através de Marrocos. Eu disse: agora Deus me traz para a África. Porque Deus estava construindo algo em mim que eu não imaginava. Nunca trabalhei, nunca sonhei, nunca desejei, nunca pensei que um dia seria pastor. Só que Deus foi encontrando lugar na minha vida, me dando oportunidade para Ele, e fui me submetendo à vontade dEle, abrindo mão da minha vontade, abrindo mão dos meus sonhos, por causa dele, da suficiência que Ele encontra em mim. Estamos aqui, felizes porque estamos no centro da vontade. E quanto mais o Senhor me opera uma transformação na minha vida, mais de alguma forma você vai ser alcançado e abençoado por isso. A família vai ser alcançada e abençoada por isso. Os pastores que comigo caminham vão ser alcançados e abençoados por isso. Só que para que isso aconteça, você tem que abrir o teu coração e permitir que Ele arranque essas coisas dentro de você. Você tem que fazer como eu fiz, como aquela criança fez. Falar: Deus, tem algo aqui que está impedindo eu agir. Eu quero convidar você a baixar a cabeça. Eu quero que você reflita por um instante. Na realidade, não era nada disso que eu ia falar. Então, que nem o pastor Júlio. O pastor Júlio mostrou o esboço que ele ia falar de manhã, também não disse nada. Também estou aqui há 5 dias preparando e saí do roteiro. Mas Deus sabe tudo. Aleluia. Glória a Deus. De repente, Deus quisesse que eu mostrasse simplesmente o meu coração para você. Glória a Deus. Não é isso. Coração de alguém que tenho muitos defeitos. Bem, eu luto com muitos deles.
luto com um nível de... Eu tenho 2 problemas muito sérios. E eu luto com eles. É a questão do meu temperamento. De um lado, eu sou extremamente colérico. Perguntaram para o meu filho: meu pai tem pavio curto? Ele disse: não, meu pai não tem pavio. Então eu sou extremamente colérico. E o problema de eu ser extremamente colérico é o menos perigoso. Verdade. Porque do outro lado, eu sou extremamente melancólico. E esse é o perigo. Porque de vez em quando eu estou flertando com uma depressão. Sabe aquela? Ninguém me ama, ninguém me quer, aquela historinha de coitadinho. Ainda bem que isso acontece comigo, né? Não acontece comigo. E as coisas não dão certo. Eu sabia, eu não nasci para isso mesmo. Aí eu paro e falo: para com essa babaquice. Um homem barbado, velho, que nem você, agindo desse jeito com criança. Vou para frente do espelho e falo: para com essa bobice. É filho de Deus. Se não deu certo, tenta de novo. Amém. Glória a Deus. Se não foi bem, tenta outra vez. Sai desse lugar. Eu respiro fundo, eu falo: Deus, como tu és bom. Amém. Eu mesmo com todas essas esquisitices, o Senhor me ama. Então eu conto essas coisas, essas minhas mazelas. Eu tenho elas. Lidar com a minha braveza é mais fácil do que lidar com a minha melancolia. Mas como eu me conheço, eu crio limites para as duas. Eu começar a discutir com alguém e perceber que vai passar do limite, eu vou falar assim: você vai me dar licença, você vai embora. Você é mal criado. Bom, é melhor você achar que eu sou mal criado, porque a coisa fica ruim. Eu mal criado, depois eu venho e peço perdão para você, fica tudo bem. Então eu coloco limite. E por lado de cá, eu também tenho que colocar limite. Eu coloco isso diante de Deus. Eu falo: Deus, você sabe que eu sou assim. É o Senhor que me criou desse jeito. E Deus tem disse, como disse para Paulo: olha, não vou tirar de você. Você vai ter que aprender a andar na minha graça. E o Deus é assim que o Senhor quer, assim que a gente faz. Aleluia. Glória. Então eu tenho defeito. Aí, como disse o pastor Júlio hoje de manhã, eu acho que foi o pastor Júlio que disse. Uma irmã disse para ele depois: mas que palavra ele disse? Você vai lá comer 1 quilo de sal comigo, você vai ver. Todos nós temos. Aliás, se você olhar para mim, não tem asa aqui atrás, tá? Eu não sou anjo. Eu luto com as minhas mazelas todos os dias. Exponho elas diante do Senhor. Tem hora que Deus vai colocar a mão lá dentro, vai doer. Eu estou abrindo um lugar que é um fundamento novo a ser colocado na tua vida. Por isso que eu digo: tome cuidado, que Deus quer te pegar por dentro, não quer
e abraçar. Amém, É Senhor. mudar uma chave, Aleluia. chave do inimigo. Amém. Quando essa coisa fica clara para você, pode passar aqui. Quero que por um instante você pense, pare, aonde estão os teus níveis de resistência? Onde está esse problema que tem sido um empecilho para Deus encontrar lugar? Onde? Talvez hoje Deus queira arrancar isso. Para fundamentar dentro de você uma verdade que vai mudar uma chave no teu coração e vai mudar algo na tua história. Amém. O grande problema é que a gente fica pensando assim, o que os outros vão pensar de mim? Eu fico um pouco preocupado com você pensa. Amém. Confesso para você, eu andei muito preocupado com o que os outros pensavam de mim. Hoje eu não estou nem um pouco preocupado. Minha preocupação é, Senhor, que ainda existe algo ou alguma coisa que está impedindo eu agir. Traz coisas, revela, me mostra.